Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Nós estamos estudando o livro Missionários da Luz, capítulo 13º. Estamos no finalzinho deste capítulo, já há muitas semanas, falando sobre ele. É a ligação do Espírito Segismundo, a sua reencarnação, todo o tratamento dado à sua reencarnação, todo o preparo, toda detalhada, muitos detalhes aqui dado pelo Alexandre, ao André Luiz. É muito rico esse capítulo e estamos no finalzinho dele já, ali praticamente no final da ligação do espírito com o feto que está iniciando ali a sua formação, e paramos semana passada nesse ponto, dizendo assim: está terminada a operação inicial de ligação, que Deus nos proteja. Alexandre dando a ele essa conclusão, a todo esse processo. Sentindo a admiração com que eu seguia agora o processo da divisão celular, em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou. Então, André Luiz, admirado por tudo aquilo, por todo aquele processo, e Alexandre, observando isso, acrescentou: o organismo material fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Estava boquiaberto diante do que me fora dado observar, e, sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor, porque aqui ele está se referindo a toda a redução, do volume mesmo do perispírito, para que pudesse ali ser ligado novamente ao corpo, o início da formação celular do corpo físico, ele é reduzido, no seu tamanho, no seu volume e, consequentemente, nas suas lembranças também das ligações que ele tem com a mãe, com o pai, com esses espíritos que estão recebendo ele na nova vida, na nova existência, na verdade. Então, ele fala: estava boquiaberto diante do que me fora dado a observar de todo esse processo que foi feito, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos. Acrescentou bondosamente o instrutor. Então, o Alexandre continua esclarecendo: não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba, o início de tudo é da ameba, e começam da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, contido no molde perispirítico do ser
que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática de nossa evolução, e assim por diante, todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Olha que aula que Alexandre dá, né, de todo esse processo, mesmo depois ali da forma microscópica, como ele diz, da ameba, de uma célula, né? Uma única célula vai se multiplicando ali, todo esse processo, passando do processo fetal na parte do líquido amniótico que ficamos, né? Ele faz ali alusão da era aquática da nossa evolução. Ficamos ali 9 meses envolvidos no líquido amniótico. E assim por diante, todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento. A hora ia muito avançada. Sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me ainda uma vez do quadro de formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evoluindo para a vesícula germinal. O orientador amigo convidou-me à retirada e falou: meu trabalho está findo. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei solicitar aos construtores a aquiescência de sua cooperação fraterna nos serviços protetores, sempre que você conte com oportunidades de vir até aqui. Rejubilei-me, encantado. Efetivamente, não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia, sob novo prisma, era fascinante e maravilhoso. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, o obsequioso mentor combinava providências relativas ao meu concurso e aprendizados simultâneos, ouvindo os companheiros. Daí a momentos, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera, sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino, para colaborar nos trabalhos de proteção. Olha só, lembramos aqui que eles mencionaram, num trecho atrás, que haveria necessidade de acompanhar ali o desenvolvimento do feto, né? Daquele corpo que se formava durante bastante tempo. Eles falaram até os 7 anos haveria esse acompanhamento mais de perto de toda essa equipe de espíritos aqui que estavam responsável por aquele caso, por esse processo do Segismundo, até que a medula pudesse estar maduro o suficiente, né, para se conduzir, né, a partir daquele momento, sem
sem a monitoramento, sem a proteção dos mentores ali, daquele grupo de espíritos. Então eles se dedicariam por mais um período longo ali, até que pudessem se deixar de se estar muito presentes, né? Mais de perto, se afastariam, claro, mas aí continuariam monitorando também depois desse período. Mas existe um período mais crítico para que eles possam acompanhar de perto até que o corpo realmente possa estar independente dessa ajuda deles, produzindo as energias, né, do próprio sangue para proteger ali a imunidade e tudo mais. Então ele estava aqui convidando o Herculano, né, que é um responsável por esse grupo. Ele estava aqui convidando André Luiz ao momento em que ele quisesse para participar, ele seria bem-vindo ali naquele grupo, né? Então, com isso, com essa lição de hoje, nós encerramos o capítulo 13º, que fala da reencarnação. Capítulo longo, né? Mas com muitas informações importantes, com muitos detalhes de todo o processo de reencarnação. Como eles dizem, os espíritos aqui dizem que não é uma regra geral, nem todos os casos de reencarnação seguem esse mesmo critério, esse mesmo processo. A maioria das reencarnações seguem um padrão, vamos dizer assim, standard, né? Bem definido já, e não tem tanto acompanhamento como o caso de Segismundo. Esse caso foi nos dado como exemplo e como ensinamento também de todo esse processo que é descrito no capítulo, que é detalhado aqui bem profundamente, para que nós possamos ter a noção exata do que acontece em alguns casos, não em todos, mas em alguns, né? Então nós vamos ficando por aqui hoje. Semana que vem nós entraremos no capítulo 14º, chamado Proteção, que vai continuar dando ali detalhes até da continuidade da reencarnação de Segismundo. Então, ficamos por aqui hoje. Tenham todos uma boa semana. Fiquem todos em paz. Que Deus nos abençoe a todos.